Milênio Geriátrico, Girão novamente aqui para falar do São Paulo. Dessa vez não é sobre o jogo, é sobre a notícia do dia que o Luiz Ubeldia não é mais o treinador do São Paulo, que ele próprio pediu demissão. São as informações que chegam, né, da imprensa especializada, que depois da partida contra o Vasco ele colocou o cargo à disposição. Acho que não aguentou, né, a pressão que vinha sofrendo pelos maus resultados no Brasileiro e acabou deixando a equipe. Se tinha um momento certo para trocar de treinador, o que parecia meio que inevitável, né? Tinha que ser agora para aproveitar uns poucos dias aí para o próximo treinador poder começar seu trabalho e já deixar alguma coisa preparada aí para quando retornar o São Paulo conseguir subir na tabela do Brasileiro. Falando sobre o Zubeldia, sobre o trabalho dele, né? Chegou em abril de 2024, já no começo do Brasileiro, e já tinham sido realizados 2 jogos na Libertadores. Ele conseguiu fazer o melhor campeonato brasileiro do São Paulo em 5, 6 anos. Terminou na sexta colocação com a vaga direta na Libertadores. E na própria Libertadores ele não perdeu, né? O São Paulo foi eliminado nas quartas de finais para o Botafogo, nos pênaltis, né? E fica aquela sensação de que a gente poderia ter chegado mais longe, né? Você ser eliminado invicto e pro time que acabou sendo campeão, né? Então, com o Peñarol na semifinal, a gente estaria bem perto de tentar vencer a Libertadores e jogar também essa Copa do Mundo. Então, foi uma eliminação que foi muito sentida pelo São Paulino. E na Copa do Brasil foi até as quartas, perdeu para o Atlético num duelo equilibrado, né? E foi um trabalho até que bom, acho que no primeiro ano dele, entregou o mínimo, né, que a gente esperava, que era uma vaga na Libertadores. Esse ano já não conseguiu evoluir muito o trabalho, apesar que eu sempre vou deixar muito claro, né, ia ser muito difícil manter o nível perdendo tanto jogador igual o São Paulo perdeu, com a mudança de política da diretoria esse ano, e você perdeu os principais jogadores, então realmente complica muito o trabalho. Então eu sempre vou lembrar disso, que não é simples você fazer o time render com tantas perdas e dos jogadores mais importantes e sem ter reposição, né? São Paulo que resolveu cortar gastos esse ano, era praticamente a molecada que nem pré-temporada fez, né? Jogou a Copa São Paulo, depois tiraram férias para aí sim poder entrar no time. Então não ia ser simples, né, o trabalho esse ano. Mesmo assim, ele poderia ter feito, né, um pouco melhor, tem a sua parcela de culpa também. O São Paulo na Libertadores foi bem, né, terminou com a segunda melhor campanha na fase de grupos, está classificado para as oitavas da Copa do Brasil, mas o brasileiro que acabou pegando, né, quando você está perto do Z4, a pressão é sempre muito grande. E desejo sorte, né, ao Zubeldia, é um treinador que muitas vezes ele representava o torcedor dentro de campo, né? Um clube que a gente está acostumado a pessoas se omitirem, né? Na hora que a coisa aperta. Diretoria, a gente sabe que só aparece nos bons momentos para anunciar alguma contratação. E ele era o que ficava levando porrada no São Paulo, várias vezes prejudicado pela arbitragem. E era sempre ele tomando a frente, às vezes exagerando até na reclamação. Isso é um negócio que ele tem que melhorar na carreira dele, não pode tomar tanto cartão, ser tantas vezes expulso, porque é um treinador que faz falta, né? Quando tá na beira do campo, não dá para deixar um interino lá ficar completamente diferente, né, as forças do São Paulo. Mas tirando isso, eu acho que desejo sorte para ele aí e agradecer por ter representado o São Paulo nesse tempo que ficou aqui. Em relação ao novo treinador, ainda não está definido, mas pelo que dizem está praticamente acertada a volta do Hernan Crespo ao São Paulo. É até curioso, né, que o treinador que foi demitido por essa mesma diretoria, por não conseguir fazer o São Paulo sair da parte de baixo da tabela, é contratado para tentar fazer o São Paulo sair da parte de baixo da tabela. É curioso, né, essas coisas.
Em relação ao treinador, eu particularmente eu gosto dele, dentre as opções disponíveis, eu acho que ele era um dos principais, já conhece, né, o São Paulo, e ele chegou na época da pandemia, né, em 2021, no início do ano, e foi passado para ele que o Campeonato Paulista era muito importante para o São Paulo. São Paulo há mais de 8 anos sem ganhar um título, mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians esse ano, né? Foi tratado o Paulista como uma prioridade até. A prioridade era ser campeão, não importasse do que. E o São Paulo viu no Paulista essa possibilidade e conseguiu isso, né? O São Paulino sempre será muito grato ao Crespo por ter tirado o São Paulo da fila. A gente foi campeão em cima do Palmeiras do Campeonato Paulista. Só que isso teve seu preço, né, no restante da temporada. Muitas lesões, parecido com o que acontece esse ano. E o São Paulo acabou ficando na parte de baixo da tabela. Foi o pior campeonato brasileiro dos últimos anos. Pior até do que desse ano. São Paulo, os primeiros 10 jogos, não tinha nenhuma vitória. E faltando 12 rodadas, o São Paulo estava lá embaixo. Então não tinha meio que outra coisa a se fazer a não ser mandar ele embora para tentar um gás novo, né? Ainda mais com o Rogério Ceni disponível. E o Rogério Ceni chegou e acabou salvando o São Paulo, não com tranquilidade, foi meio no sufoco, mas conseguiu salvar. E aí o Crespo saiu, né? Foi treinar no mundo árabe, acho que volta até mais experiente. E eu acho que a escolha foi boa. É um treinador também que está acostumado com competições sul-americanas, assim como o Zubeldia, um argentino campeão, né, da Sul-Americana. São Paulo que está aí na Libertadores nas oitavas de finais. Então eu acho que era meio que uma escolha até óbvia, com ele disponível. E eu acho que pode fazer o São Paulo melhorar. Eu estou torcendo aí também para que ele volte com os três zagueiros, né? Eu sou apaixonado por esquema com três zagueiros, ele gosta. E vamos ver aí, tendo um pouco de tempo aí para trabalhar. Mas, como eu falei em outros vídeos, é fundamental para o São Paulo a recuperação dos principais jogadores. Não importa o treinador, sem Lucas Ferreirinha, Marcos Antônio, Oscar, não tem o que fazer, é brigar contra o rebaixamento até o final. Com a volta desses jogadores, eu acho que o São Paulo tem condição de melhorar no Brasileiro e avançar aí nas Copas. Vamos ver. E uma curiosidade do Crespo é que ele nunca teve jogo com torcida. Ele chegou na época da pandemia e foi demitido poucos jogos antes de começar a retomar o público nos estádios. Então vai ser uma novidade para ele também, o Morumbi com o seu torcedor, somente nessa segunda passagem. O torcedor não encontrou o Crespo, mas eu encontrei, né, uma vez no shopping. Eu encontrei com ele, até pedi para tirar uma foto, ele estava lá com o auxiliar. Foi bem solícito, um poucos dias antes do São Paulo enfrentar o Palmeiras pela Libertadores. Até falei lá, vamos passar pelo Palmeiras aí, Crespo, por favor. Ele, vamos tentar, vamos tentar. Não deu muito certo, né? A gente não passou. Mas tem esse detalhe de eu ter encontrado o Crespo aí na primeira passagem dele aqui no São Paulo. Vou deixar a foto aí para vocês. Isso aí. Vamos São Paulo.